A Sicredi Loja tem tudo o que você precisa. Os melhores produtos, muita variedade em móveis e eletrodomésticos. Tudo para deixar sua casa mais bonita. O quarto dos seus sonhos, sala de estar, sala de jantar com requinte e bom gosto. Armários, fogões de várias marcas, geladeiras, freezers, máquinas de lavar, bicicletas e tudo o que você procura em até 10 vezes sem juros no crediário ou cartão. E à vista tem desconto especial. Sicredi Loja, sempre inovando para melhor lhe atender. Visite nossa página nas redes sociais pelo Instagram e o WhatsApp 31 98642 1451. Sicredi Loja, tudo para fazer você feliz. Avenida Dom Cirilo 368. A Hidralminas é a grande referência da região em mangueiras hidráulicas, industriais, pneumáticas, automação, uso doméstico, irrigação e correias em geral. Hidralminas, linha completa de correias sincronizadas. Produtos das melhores marcas, profissionais altamente preparados para a garantia do melhor serviço. Hidralminas, há mais de 48 anos servindo com qualidade e oferecendo o melhor preço da praça. Direção Brutus e Wagner. Rua Cachoeira da Prata, 701, perto da rotatória do Corpo de Bombeiros, 7 Lagoas. Telefone 3773-2103. Loja Elétrica Nossa Senhora do Rosário. Há 24 anos no mercado, oferecendo soluções elétricas e hidráulicas para a sua casa e empresa, considerando sempre a qualidade dos nossos produtos. Temos completa linha de iluminação, banho e aquecimento, ferramentas, automação, interruptores e tomadas, condutores, peças e componentes industriais. Loja Elétrica Nossa Senhora do Rosário, Avenida Dom Cirilo, 599, Paraupeba. Acompanhe nossa página no Instagram e fique por dentro de tudo. @Loja Elétrica NSR. AG Pinturas, residencial, predial e industrial. Profissionais com experiência há mais de 30 anos. Pinturas em paredes, ferragens, portas, portões, janelas, telhas, pedras, piscinas, pisos, madeiras e móveis em geral. Tintas Coral e Souvenir. Faça seu orçamento, com ou sem material incluso. Tudo em até 3 vezes sem juros ou em até 12 vezes no cartão. AG Pinturas. Rua Nestor Fósculo 374, 7 Lagoas. 31 99761 3291 ou 99801 0678. Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus, que estamos para juntos estar meditando na palavra de Deus. Que Deus em Cristo Jesus abençoe a todos que nos acompanham pela TV Gerais. Que as mãos do Senhor estejam estendidas para abençoar você e sua família. Como nos diz a palavra de Deus, na carta de Paulo aos Efésios, capítulo número 1, versículo 3. Bendito seja o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda sorte de bênçãos nos lugares celestiais, em Cristo Jesus. Então nós vamos estar, a partir de agora, em meditação da palavra de Deus. Nós vamos pegar no Evangelho de João, no capítulo número 11. É um texto bastante conhecido, mas a Bíblia, ela tem algo novo para nos falar todos os dias, porque a Bíblia é a revelação de Deus para nós. Então, a cada dia, no mesmo texto, às vezes textos conhecidos de muitas pessoas, mas Deus tem algo novo para te falar a partir deste momento, onde vamos estar meditando na palavra de Deus em João, no capítulo número 11, que fala da ressurreição de Lázaro. Diz o seguinte: estava então enfermo um certo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento e tinha enxugado os pés com seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. E Jesus, ouvindo isso, disse: essa enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Ouvindo, pois, que estava enfermo,
Ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Depois disso, disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judeia. Disseram-lhe os discípulos: Rabi, ainda agora os judeus procuram apedrejar-te e torna para lá? Jesus respondeu: não há 12 horas no dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Assim falou e depois disse: Lázaro, nosso amigo, dorme, mas vou para despertar do sono. Disseram-lhe, pois, os seus discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Mas Jesus dizia isto de sua morte. Eles, porém, cuidavam que falava do repouso do sono. Então Jesus lhes disse claramente: Lázaro está morto. Folgo por amor de vós, de que eu lá não estivesse, para que acrediteis. Mas vamos ter com ele. Disse-lhe Tomé, chamado Dídimo, aos condiscípulos: vamos nós também para morrer com ele. Chegando, pois, Jesus achou, já havia 4 dias o que estava na sepultura. Ora, Betânia distava de Jerusalém quase 15 estádios, e muitos dos judeus tinham ido consolar a Marta e a Maria acerca de seu irmão. Ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse-lhe, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Disse-lhe Jesus: teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta: eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu isto? Disse-lhe ela: sim, Senhor. Eu creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. E dito isto, partiu e chamou em segredo a Maria, sua irmã, dizendo: o mestre está cá e chama-te. Ela, ouvindo isto, levantou-se logo e foi ter com ele. Ainda Jesus não tinha chegado à aldeia, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Vendo, pois, os judeus que estavam com ela em casa, o a consolavam, que Maria apressadamente se levantara e saíra, seguiram dizendo: vai ao sepulcro chorar. Tendo, pois, Maria chegado aonde Jesus estava e vendo, lançou aos seus pés, dizendo: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, pois, quando a viu chorar, e também chorando os judeus que com ela vinham, moveu-se muito em espírito e perturbou-se, e disse: onde o puseste? Disseram-lhe: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Disseram, pois, os judeus: vede como o amava. E alguns deles disseram: não podia ele que abriu os olhos ao cego fazer também que não morresse? Jesus, pois, movendo-se outra vez, muito em si mesmo, vendo, veio ao sepulcro, e era uma caverna, e tinha uma pedra posta sobre ela. Disse-lhe Jesus: tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Disse-lhe Jesus: não te hei dito que se creres verás a glória de Deus? Tirai, pois, a pedra. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou porque por me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouve, mas eu disse isso por causa da multidão que está em redor, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou com grande voz: Lázaro, sai para fora. E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas, e o seu rosto envolto num lenço. Disse-lhe Jesus: desligai-o e deixai-o ir. Muito, pois, dos judeus que tinham vindo a Maria, e o que tinha visto, e o que Jesus fizeram, creram nele. Então, realmente, é uma passagem interessante para nós meditarmos que esse acontecimento maravilhoso que aconteceu, que diz a Bíblia, estava então enfermo certo Lázaro de Betânia, a aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Então eram os 3 irmãos que viviam ali juntos. E Lázaro
ele ficou doente. E ali eles mandaram um recado para Jesus, dizendo: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu ama. Jesus, ouvindo isso, ele disse: esta enfermidade não é para a morte, mas para que a glória de Deus se manifeste e o Filho do Homem seja glorificado por ela. Então Deus às vezes permite certas coisas nas nossas vidas, não é para pior, é para nós melhorarmos, é para nós receber algo maior. E assim o nome do Senhor seja exaltado e glorificado, como Jesus disse aqui, que essa doença não é para a morte, mas para a glória de Deus, e para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Porque Deus, Ele é onisciente, onipotente e onipresente. Então Ele sabe tudo, e tem os mistérios, tem o projeto na vida de cada um. Então Deus já tinha um plano. Através dessa doença, o nome do Senhor seria exaltado. Então quando Jesus recebeu ali essa notícia, Ele disse que essa doença não é para a morte, mas para que o Filho do Homem seja glorificado. E Jesus ainda continuou, como disse aqui, ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Porque Deus tinha um propósito naquela enfermidade. Porque o plano de Deus, o propósito de Deus sempre é bom. Às vezes nós não entendemos os planos de Deus, o propósito de Deus. Mas sempre Deus tem algo proveitoso em tudo. Que na vida de Jesus, quando eles pregaram Jesus na cruz, para os adversários pensar, agora nós ficamos livres dele. Porque nós matamos ele. Mas para Deus, estava começando o plano de salvação. Então o que para eles terminou, para Deus estava começando. Então eu quero dizer para você que tem nos acompanhado, às vezes tem algo na sua vida que está te perturbando, que está te incomodando, mas eu quero te dizer que se você olhar para Jesus, Ele tem algo bom para te dar. Ele tem algo maravilhoso para entregar nas suas mãos. Então nesse caso aqui, elas mandaram um recado para Jesus que o irmão estava doente, mas Jesus ainda ficou 2 dias ali onde estava. Porque ele já tinha dito que aquela doença não era para a morte, mas para que ele fosse exaltado por ela. Então Deus tinha algo bom naquilo que estava acontecendo. Então nós temos que ter olhares positivos. Nós temos que olhar sempre para cada situação. Se você está enfrentando uma luta, um problema sério, saiba que Deus tem algo bom para te entregar. Agora fique firme na sua fé. Não esmoreça, não desanime, porque depois da luta vem a vitória, vem a bênção, vem algo maravilhoso. E é isso que o Senhor quer nos ensinar. E depois ele disse para os discípulos: vamos outra vez para a Judeia. Disseram os judeus: Rabi, ainda agora os judeus procuram apedrejar-te e torna para lá? Jesus respondeu: não há 12 horas no dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Então, por isso, nós temos que andar com Jesus, porque Ele é a luz que ilumina o nosso caminho. Como Ele disse aqui mesmo, em João 8, verso 12. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não anda nas trevas, mas terá a luz da vida. Então, se nós andarmos com Jesus, nós vamos andar na luz. Nós não vamos tropeçar, nós não vamos cair, porque Ele é a luz que ilumina o nosso caminho. Ele é a luz que ilumina tudo aquilo que vamos fazer na vida. Então por isso que Ele disse que se alguém andar de noite, ele tropeça, ou seja, se andar no escuro. Mas se ele andar de dia, ou seja, com a luz, ele não vai tropeçar, porque Jesus é a luz que ilumina o nosso caminho. E depois ele disse para os discípulos: Lázaro, o nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Disseram, pois, os seus discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Mas Jesus dizia isso de sua morte. Eles, porém, cuidavam que falava do repouso do sono. Então, muitas coisas que Deus faz ou fala é mistério para nós. Nós não entendemos, às vezes, no momento.
E quando Jesus disse, Lázaro, nosso amigo, ele está dormindo, mas eu vou despertá-lo do sono. Porque para Deus, ele tem todos os meios para nos trazer uma bênção. E no caso da morte, para Deus é apenas um sono, porque ele pode chamar quem ele quiser e a pessoa vem à vida. Basta ele ter um plano, um propósito. Então por isso que ele disse, Lázaro, nosso amigo, está dormindo. Mas ele estava falando da morte. Os discípulos pensaram que Jesus estava falando do sono físico. Mas Lázaro realmente tinha morrido. E depois ele disse claramente, Lázaro, o nosso amigo, ele está morto. E depois ele disse, eu me alegre, por amor de vós, de que lá não estivesse, para que acrediteis, mas vamos ter com ele. Disse-lhe Tomé, chamado Dídimo, aos condiscípulos, vamos nós também para morrermos com ele. Então os discípulos não entenderam nada, como às vezes nós não entendemos as coisas de Deus, os mistérios, mas é preciso que nós buscamos a Deus para entender os mistérios. Nós vamos para um breve intervalo e daqui a pouco nós voltamos com mais palavra para você. Mobiliadora Cristelli, móveis de qualidade para sua casa. Quarto, sala, cozinha e escritório. Sofás de várias cores e modelos. Mobiliadora Cristelli, planos especiais de pagamento. Rua Teófilo Otoni, 1116, Centro, 7 Lagoas. 31 3771 9335. Artefato, acessórios e revestimentos, a loja mais completa da cidade e região. São mais de 7.000 itens, ferragens diversas, fechaduras, dobradiças, puxadores, trilhos, rodanas, rodízios, fornecimento de material para forros PVC, fibra mineral e isocril, material e serviço de instalação de forros e divisórias. Artefato, a maior referência em acessórios e revestimentos. Faça o seu orçamento e comprove. Melhor preço e qualidade, Artefato, Artefato. Rua Doutor Renato Azeredo, 1867, Centro, perto da rodoviária 7 Lagoas, 3773-3344. Bazar Esporte, uma empresa com mais de 70 anos de tradição. Tudo em material esportivo, bolas, troféus, medalhas, chuteiras e tênis das melhores marcas. Camisas oficiais do time do seu coração. Só no Bazar Esporte você personaliza o uniforme para a sua equipe com elegância, qualidade, estilo e preço imperdível. Se a concorrência conseguir anunciar por menos, o Bazar Esporte cobra a oferta e você ainda pode pagar em até 6 vezes no cartão. Não deixe de conferir. Bazar Esporte, o seu esporte começa aqui. Estacionamento próprio ao lado da loja. Monsenhor Messias 215, 7 Lagoas. Casa das Tintas, tintas imobiliárias, linha de tintas prontas, automotivas e complementos. Toda linha Souvenir nas cores prontas e self-color. São mais de 5.000 cores para você escolher. Casa das Tintas, as melhores marcas, ótimo atendimento e o menor preço. Parcelamos em até 10 vezes no cartão. Casa das Tintas, a melhor qualidade para sua pintura. Entrega rápida em toda a região. Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 125, 3714-1098. Direção do Beto. Voltamos com mais palavra de Deus para você. Estamos falando desse texto do Evangelho de João, capítulo 11, onde fala sobre Lázaro. E ali, Jesus, pois, chegou e achou que já estava morto, já há 4 dias que ele estava na sepultura. Ora, Betânia distava de Jerusalém quase 15 estádios. Então a Bíblia, ela usa várias maneiras diferentes de medidas. E nós temos que entender, quando fala sobre medida, para a gente entender a nossa medida hoje. E, por exemplo, fala do côvado, fala do tiro de pedra. Então nós temos que entender. Aqui, por exemplo, fala de estádios. O que é um estádio? É uma medida de 185 metros.
Então é só nós multiplicar 185 vezes 15. Nós vamos saber a medida. Dá quase 3 quilômetros na nossa medida hoje. E se nós multiplicar, daria 2.775 metros de distância. Quase 3 quilômetros. Ou seja, não era longe o local que Jesus estava. Mas nós temos que pensar o seguinte, às vezes quando nós estamos esperando uma bênção, esperando uma vitória, estamos enfrentando um problema sério, nós ficamos aflitos e parece que Deus está demorando. E veja bem, Jesus estava ali pouco mais de 2 quilômetros de distância. Mas parece uma eternidade, um caminho muito longo para aquelas duas irmãs que estavam ali passando por esse momento triste, por esse momento de luta, de tristeza. Parece que Jesus estava tão distante, mas não. Ele estava apenas ali 2.775 metros de distância, quase 3 quilômetros da nossa medida hoje. Mas ali passaram-se 4 dias. Então, quando Jesus veio, ali tinha ido muitos de judeus para consolar Maria e Marta. E ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu ao encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse-lhe, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Então, às vezes, nós pensamos assim, que Deus demora, que está demorando muito a resposta. Eu quero te dizer para você que tem nos acompanhado, Deus não demora, Ele tem o tempo certo. Tem aquele dizer que diz assim, Deus tarda, mas não falta. Mas não é bem assim. Deus tem o tempo certo para fazer cada coisa no seu devido lugar. E como disse aqui a irmã de Lázaro, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Porque para elas, Jesus demorou muito. Mas eu quero dizer para você, Deus tem o tempo certo, a hora certa para fazer todas as coisas. Como diz no livro de Eclesiastes, no capítulo número 3, há tempo para tudo debaixo do sol. Tem um tempo para tudo, mas é o tempo de Deus, não é o tempo nosso. Então, no tempo de Jesus, ele estava na hora certa. No tempo das irmãs de Lázaro, Jesus demorou. Como elas disseram para ele, olha, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas Deus tinha algo maior para fazer. O plano de Deus era maior. E é isso que nós temos que entender. Que às vezes nós estamos esperando algo de Deus, estamos aguardando e parece que está demorando. Não. Ele tem o tempo certo, a hora certa para fazer todas as coisas. Como aqui aconteceu. Mas ela disse ainda, mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Disse-lhe Jesus, teu irmão há de ressuscitar. Porque Jesus tinha certeza naquilo que ia fazer. Tinha clareza naquilo que ia realizar. Às vezes nós não sabemos o que Deus vai fazer. Mas ele tem certeza do que ele vai fazer. Disse-lhe Marta, eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Então é uma palavra maravilhosa que nós temos que entender. E depois ele diz no 26, e todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu nisto? Então esse versículo é preciso de nós entendermos muito bem. Porque a morte física, todos nós somos sujeitos a ela. Mas quando nós partimos deste mundo com Jesus, nós teremos vida eterna. Por isso que ele diz que aquele que vive e crê nele, ele nunca morrerá. Mas Jesus está falando no sentido espiritual. Porque quem serve a Deus aqui, quem anda com Jesus nesta vida, o dia que ele parte dessa vida aqui para outra, é apenas uma transposição. Ele deixa o corpo físico aqui, mas ele vai para um lugar reservado por Deus,
Como Jesus disse para aquele malfeitor que estava ao lado dele ali na cruz: hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Então é um lugar de descanso para aqueles que servem a Deus neste mundo. Então por isso que, como Jesus disse aqui, todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Mas justamente ele está falando no sentido espiritual. Porque do contrário, nós falarmos isso para alguém e nós poderíamos ficar mentiroso ou deixar as pessoas em dúvida. Que de repente alguém diz que nunca vai morrer e de repente ele morre a morte física. Aí a pessoa vai pensar que aquele que diz isso, aquilo, o próprio Jesus, é mentiroso. Não, ele está falando do sentido espiritual, de deixar a vida física aqui, mas ter um lugar de descanso com o Senhor. Então a Bíblia mostra isso claramente, que nós temos os dois lados, o lado de cá, o lado físico e o lado espiritual, com Deus e sem Deus. Por isso que Jesus disse que aquele que vive e crê nele nunca morrerá. Ele está falando no sentido espiritual, de quando partirmos deste mundo, nós vamos para um lugar de descanso, como a Bíblia fala, de várias pessoas, como fala do seio de Abraão, como fala de outro Lázaro, que estava ali, do outro lado da vida. Então Jesus está dizendo isso, que todo aquele que vive e crer nele, ele nunca morre. Por quê? Ele vai estar sempre na presença de Deus. Como eu já disse, aquele malfeitor ali ao lado de Jesus, quando ele reconheceu Jesus como Salvador, que ele disse: quando você vier no seu reino, você lembra de mim. Jesus disse: hoje mesmo estará comigo no paraíso. Ou seja, aquele malfeitor deixou o corpo físico ali na cruz, mas alma e espírito foram descansar com o Senhor. E é isso que Jesus está dizendo. E disse-lhe: sim, Senhor, eu creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus que havia de vir ao mundo. E dito isso, partiu e chamou em segredo a Maria, sua irmã, dizendo: o mestre chama. Ela, ouvindo isso, levantou e logo foi ter com ele. Ainda Jesus não tinha chegado à aldeia, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Vendo os judeus que estavam com ela em casa, o consolavam, que Maria precedamente se levantara e sair, seguiram dizendo: vai ao sepulcro para chorar. Então estava ali num período de luto. Tendo, pois, Maria chegado aonde Jesus estava, vendo, lançou-se aos pés, dizendo: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. A mesma palavra que a irmã falou, agora ela também. Ou seja, a tendência nossa é reclamarmos de Deus que Deus atrasou, que demorou. Mas não, eu quero dizer para você que tem nos acompanhado: Deus faz tudo na hora certa, no tempo certo. Às vezes nós aqui somos apressados e não medimos o nosso tempo com o tempo de Deus. E nós temos que andar realmente em união com Ele. E lá no livro de Amós 3,3 diz: andarão dois juntos se não houver acordo. Então nós temos que andar junto com Deus, junto com Jesus, em acordo. E aí diz: Jesus, pois, quando a viu a chorar, também chorando os judeus, que com ela vinha, moveu-se muito em espírito e perturbou. E disse: onde o puseste? Disseram: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Então o menor versículo do Novo Testamento é esse versículo. Jesus chorou. Então naquele momento em que todos ali estavam realmente chorando, ali diz a Bíblia que Jesus chorou também. No sentimento humano, que naquele momento entrou ali em Jesus. Disseram, pois, os judeus: vede como o amava. E alguns deles disseram: não podia ele que abriu os olhos do cego fazer com que não morresse? Jesus, movendo-se outra vez, muito em si mesmo, e veio ao sepulcro. E era uma caverna e tinham posto ali uma pedra sobre ela. Então exatamente, Jesus chorou, mas no mesmo tempo ele voltou atrás, deixou aquele sentimento humano e voltou para a vida espiritual como Deus. E disse-lhe Jesus: tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse: Senhor, já cheira mal, já é de 4 dias. Então realmente que havia uma crença ali entre os judeus
que até 3 dias uma pessoa poderia voltar a viver. Então não era novidade nenhuma se durante os 3 dias uma pessoa ressuscitasse, porque isso já tinha sido realmente algo que os judeus conheciam. Mas só que ele já era de 4 dias, ou seja, não tem mais jeito. Mas eu quero dizer, você que está com um problema, você que está enfrentando um problema, uma luta, uma doença que às vezes os médicos já disseram, olha, não tem mais jeito. Mas eu quero te dizer para você, quando Jesus entra na causa, há jeito de resolver. Como a irmã de Lázaro disse, olha, não tem mais jeito. Já é de 4 dias, já cheira mal. Não importa. Importa se você crê, a bênção vai acontecer, o milagre vai acontecer na sua vida. Seja qual for a sua causa, o seu problema, a sua dificuldade, o que você estiver passando. Assim como essas irmãs aqui, elas disseram, olha, não tem mais jeito, já é de 4 dias. Mas Jesus ali estava. E como hoje ele está vivo para fazer maravilhas também. Como diz Hebreus 13, verso 8, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então, assim como ali ele estava, ele está presente hoje também, no seu dia a dia, na nossa luta, no nosso caminhar, e ele pode trazer a bênção. Aquilo que as pessoas às vezes acham que não tem mais jeito, mas aqui nós vemos nessa passagem. E ali tiraram, pois, a pedra. E Jesus, levantando os olhos ao céu, disse-lhe, Pai, graças te dou por me haveres ouvido. E eu bem sei que sempre me ouve, mas eu disse isso por causa da multidão que está em redor, para que creio que tu me enviaste. E tendo dito isso, clamou com grande voz, Lázaro, sai para fora. E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixa, e o seu rosto envolto num lenço. Disse-lhe Jesus, desligai-o e deixai-o ir. Então ali, quando Jesus chegando ali, aproximou e disse, primeiro ele fez uma oração, e depois ele disse, tirai a pedra. Porque aí é o trabalho nosso. O que eu tenho que fazer, o que você tem que fazer, Deus não vai fazer. Jesus poderia ordenar que aquela pedra saísse, e a pedra saía. Mas tem o lado humano que precisa ser feito. Então, eu e você, a parte nossa, nós temos que fazer. E Deus, com certeza, o milagre, a cura, a libertação, a transformação, Ele vai fazer. Você pode ficar tranquilo. Se você fizer o seu lado, crendo na palavra, obedecendo a palavra, o lado de Deus, Ele vai fazer. Então, como disse aqui, e ali o Lázaro saiu, tendo as mãos e os pés ligados, com corda ali, com a faixa, e um rosto. No rosto tinha um lenço. E ele disse, desligai-o e deixai-o ir. Então é isso que nós vemos nessa passagem linda e maravilhosa que Deus mandou que deixasse registrado para mim e para você. Então creia nisso. Não importa o que você está enfrentando, não importa o que as pessoas estão dizendo, mas se você crê, a bênção, a resposta de Deus vai chegar para você. Creia nisso e será abençoado você e sua casa. Estamos chegando ao final do nosso programa. Que Deus em Cristo Jesus esteja abençoando você com toda a sorte de bênção. Amém e graças a Deus. Pense no futuro. Faça grau técnico. Mais de 30 cursos à sua disposição. Escolha o de sua preferência e qualifique-se para o mercado de trabalho. Metodologia inovadora, estrutura completa, laboratórios equipados. 75% dos alunos do grau técnico já conquistaram seu emprego. Venha você também para a maior rede de ensino técnico do Brasil. Unidade em 7 Lagoas, Rua Doutor Pena 213. grautécnico.com.br. Drogaria São Geraldo. Quem conhece, confia. Farmácia Popular, medicamentos com os melhores preços. Perfumaria, produtos de qualidade, esmaltes e maquiagens, suplementos. Drogaria São Geraldo. Mantemos convênio com várias empresas.
Compre também sem sair de casa. Teleentrega 3714-1107, 3714-2249. Praça Manuel Antônio da Silva, 68 Centro. Home Interiores, para deixar sua casa mais bonita e aconchegante. Móveis para todos os ambientes e detalhes na decoração, que garantem conforto e bem-estar como você sempre sonhou. Home Interiores oferece muita qualidade e ótimas condições de pagamento. Tudo em até 24 vezes no carnê e, se preferir, dividimos também no boleto. Consulte condições na loja. Home Interiores, 7 Lagoas e em Pedro Leopoldo. Entrega em toda a região. Centercar, a maior referência em acessórios de 7 Lagoas e região. Tudo para seu carro com instalação imediata. Toda a linha de acessórios você encontra na Centercar. Volantes, capotas, para-brisas, faróis, lanternas, grades, calotas, para-choques, latarias, som e alarme. Com profissionais preparados para cuidar melhor do seu carro. Centercar, loja ampla e de fácil acesso. Rua Olavo Bilac, em frente ao supermercado Santa Helena. 3779-2800.